No dia 20 de abril de 1889, nascia o pai do nazismo, Adolf Hitler. 45 anos mais tarde, a Alemanha seria palco de um dos períodos mais marcantes da história mundial. E esse é o tema do Desvendando a História desta edição. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o povo alemão vivia um período de caos político e econômico, o que favorecia ainda mais o aparecimento de grupos radicais. Em meio a esse cenário surge o movimento nazista, caracterizado pelo militarismo, antissemitismo e totalitarismo. Ele é um regime político alemão, ocorrido a partir da década de 30, que tem na figura de Adolf Hitler uma expressão de sua liderança. Ele está envolvido num contexto que é um contexto de ascensão de regimes autoritários que acontecem a partir da década de 1920, iniciado aí pelo fascismo alemão. Então, o nazismo ele é uma face dentre várias faces dos regimes fascistas iniciados na década de 1920. É a face alemã do movimento fascista. Com a promessa de restaurar o orgulho nacional, o movimento fascista alemão ganhava cada vez mais seguidores. O nazismo deixa de ser apenas um movimento de uma ideia e passa a ser um regime que atua completamente na administração do país. Os objetivos, no caso do regime alemão, do nazismo, era a manutenção de um Estado forte, altamente centralizador, autoritário. Ele pretendia catalisar todas as insatisfações envolvendo a Primeira Guerra, a crise econômica, a própria questão alemã da derrota na Primeira Guerra, a questão da responsabilidade que foi jogada sobre a Alemanha. Militar e político carismático, Hitler conquistou a população através de discursos que ofereciam a segurança de um futuro melhor. Bom, Adolf Hitler é nascido na Áustria, em 1889. Ele vai se alistar no exército alemão aos 25 anos, ele percorre aí uma vida militar, ele tenta um golpe de Estado, é preso por conta disso e quando ele sai da prisão, ele é parte do estabelecimento de um partido que posteriormente se transforma no partido nazista. E Hitler é convidado a fazer parte, representando o Partido Nazista, a fazer parte do governo alemão de 1933. E ele assume como chanceler alemão. Nesse mesmo ano, ele já consegue ficar à frente da administração alemã, como liderança mesmo. Além da violência, um dos maiores instrumentos utilizados por esse regime foi a propaganda. Através dela, os ideais defendidos eram divulgados e introduzidos na sociedade. Essa estratégia tinha o objetivo de alcançar todas as classes sociais, a fim de criar um Estado organizado em torno da liderança e das ideias nazistas. A ideologia de extrema-direita, racial, de excepcionalidade, de necessidade de Estado forte, ela podia chegar bem às elites e até a grupos menores. Agora, a grande massa, como atingir a grande massa? Então, a propaganda ela tinha esse objetivo, de organizar. De organizar o pensamento, a ideologia e fazer chegar às grandes massas e organizar essas grandes massas em torno desse Estado, que é esse Estado forte, autoritário, que se diz capaz de resolver todos os problemas da sociedade. Os alemães não eram os únicos que acreditavam nas ideias de Hitler e, por isso, o nazismo conquistava admiradores também em outros países. Inclusive no Brasil, onde a ideia de um Estado forte já era transmitida ao povo como a melhor saída para o crescimento da nação. O fascismo chega na Alemanha e se transforma em nazismo. O fascismo chega em todos os lugares do mundo. Então, em cada sociedade, essas ideias ganharam suas características específicas, mas as ideias atravessam fronteiras de forma muito rápida. Uma sequência de derrotas na Segunda Guerra Mundial fez com que o exército alemão caminhasse em direção ao fracasso. A decisão de enviar tropas com a missão de invadir a União Soviética em junho de 1941 seria a última tentativa de virar esse quadro. Ele se encerra em 1945 com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra. E aí o desaparecimento dessa liderança, enfim. E a própria derrota das ideias. Quer dizer, você não tem só a derrota da Alemanha.
você tem o fracasso do nazismo até por conta da sua crueldade, os campos de concentração e tudo que envolve o nazismo. O nazismo mesmo, ele acaba com Hitler, com o fim da Segunda Guerra e o fim da liderança em 1945. O Desvendando a História de hoje está chegando ao fim. Se você tem alguma dúvida ou deseja saber mais sobre outros temas históricos, entre em contato conosco através do site uva.br/tvUva.